Dúvidas dos anciões do Brás ao fundador da CCB, Louis Franciscon. Louis Franciscon foi perguntado pelos anciões da CCB Brás, em como deveria proceder com os crentes de outras denominações que queriam fazer parte da CCB. A pergunta era, se os crentes batizados em outra igreja, quisessem fazer parte da congregação cristã no Brasil, se eles deveriam rebatizar, ou não rebatizar. Louis Franciscon responde os anciões da CCB Brás em 3 idiomas, em inglês, em italiano e em português. Veja a resposta do Louis Franciscon. Pergunta dos anciões a Louis Franciscon. Foi pedido um parecer se irmãos batizados por imersão provenientes de outras denominações, se eles devem rebatizar-se antes de fazer parte conosco. Resposta de Louis Franciscon em 3 idiomas. Em português. Não, nós cremos se esse, o batismo, foi feito de acordo com a palavra e com fé, devemos aceitar pois devemos ter as outras igrejas cristãs como irmãs e conforme a fé e o entendimento delas. Em italiano. Em inglês. Assinado, Louis Franciscon. Então ficou claro e evidente que o irmão Louis Franciscon era contra o rebatismo. Mas, 30 anos depois, em 1961 na primeira Assembleia Geral Anual, os anciões do Brás revogam essa decisão e parecer de seu fundador, Louis Franciscon, e proíbem a comunhão dos membros da CSB com qualquer membro de outra denominação, e obriga-os mesmo a se rebatizar caso queira ficar na CSB, também de forma oficial. A CSB deixa de considerar qualquer evangélico que não seja batizados na CSB como a irmão em Cristo, e passa a considerar unicamente os batizados e obedientes à doutrina dos anciões a irmãos na fé. Neste ano a CSB se oficializou como uma seita, que significa grupo separado dos demais, se autoconsidera a melhor, a eleita e a única verdadeira. Segue o tópico de ensinamento da CSB de 1961 para vocês conferirem. Tópicos: Assembleia de 28 a 31 de março e 1 de abril de 1961. Doutrina do batismo. Sempre temos considerado que todos sejam batizados segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos,
Todos somos iguais e quem não está na doutrina não é considerado como irmão nem tem liberdade nos cultos. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Meu comentário. Uma pergunta: como podem os anciões da CSB ter mudado de posição de uma forma tão contraditória assim? Primeiro, seu fundador diz que devemos respeitar os membros de outras denominações, e que deveríamos respeitar sua fé e seu sacramento recebidos lá, e receber eles como irmão em Cristo. Mas eles mudaram, e ensinaram como sendo revelado por Deus, que não se deve considerar outros evangélicos como irmão na fé, e os obriga a rebatizar se quiserem fazer parte da CSB, desrespeitando assim o seu sacramento que foi feito segundo a sua fé em Cristo Jesus. O que se percebe é que os anciões não estavam de acordo com o seu fundador, e que aguardavam o momento adequado para revogar esta decisão, e pelo que conhecemos hoje, essa decisão foi a locomotiva que puxou as outras diversas heresias da qual a CSB se afundou e hoje sofre com elas. Se a congregação cristã no Brasil não reconhecer seus erros de forma oficial, então nunca conseguirá sair do buraco em que se meteu, e que está cada vez mais fundo. Deus abençoe a todos vocês. Cliquei no link abaixo do Seja Membro, é apenas R$ 2,99 e ajudem esse canal a crescer. Canal Josafá Agra.